Olá, bom dia. Vamos aqui para a segunda parte da nossa aula. Vamos aqui retomar o nosso assunto de equações e agora falando de equações do segundo grau. Nessa parte aqui de equações de segundo grau, eu separei alguns itens para a gente resolver ao vivo. Tá? Não vai dar para resolver a lista toda, são muitas questões, não dá para resolver em 1h30, uma hora e meia, mas dá para a gente dar aquela fixada e entender como que são os padrões de questões de concurso. Lembrando que se você faz parte aí da mentoria, você vai ter acesso a todas as resoluções em vídeo na nossa plataforma. Isso aqui é só para a gente poder interagir e tirar dúvidas aqui nas nossas aulas ao vivo. Vamos começar. Fundação Carlos Chagas, 2023, PM Bahia. A soma das raízes da equação x menos 1, x mais 3, x ao quadrado mais 16, igual a zero, é igual a quanto? Ele está pedindo a soma das raízes. Isso aqui, começar aqui o nosso assunto. Isso aqui se chama forma fatorada. Vou explicar o que é a forma fatorada para vocês. A forma fatorada é quando uma equação ela está separada entre parênteses ou termos independentes, tem até o nosso x aqui, ó, bonitinho, isolado, e elas estão sendo multiplicadas uma pela outra. E tudo isso está sendo igualado a zero. A forma fatorada é muito interessante porque quando a gente escreve uma equação em fatores multiplicativos, achar as raízes se torna muito fácil. Porque a raiz, no caso, é o termo que substituído ali dentro dá zero. Então, nós temos que encontrar o quê? Nós temos que encontrar os valores de x que zeram essa equação. Mas se todos os termos estão sendo multiplicados, significa que basta a gente pegar essas partes e encontrar os termos que em cada uma dessas partes dá zero. Porque quando uma multiplicação zera? Uma multiplicação dá zero quando você tem um zero ali na jogada. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Então a multiplicação só dá zero quando um dos termos que está sendo multiplicado é zero. Então ali a forma fatorada está sendo justamente escrita com multiplicação. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o primeiro elemento, que é o x, igual a zero. O segundo elemento, que é x menos 1, igual a zero. O terceiro elemento, que é x mais 3, igual a zero. O quarto elemento, que é x ao quadrado mais 16, também igual a zero. E aí vocês encontram as raízes. É só pegar cada uma das partes e igualar a zero. Bem tranquilo, né? Então, se aparecer alguma equação na forma fatorada, não é para ficar com medo. Nossa, que negócio grande. Não. Pega cada uma das partes e iguala a zero. É só isso. Essa aqui, ó, já está ok, porque já foi resolvido, né? X igual a zero é uma das raízes. Aqui a gente vai resolver aqui, vai resolver aqui. Aqui é x igual a 1. Aqui é x igual a menos 3. E essa daqui, por isso que entrou em equação do segundo grau, é x ao quadrado igual a menos 16. Eu vou fazer ela aqui do outro lado, eu vou fazer de duas formas e vocês vão pegar aqui, porque essa aqui vai ter uma atenção especial. Ó, x ao quadrado mais 16 igual a zero. Você pode resolver dessa forma aqui, isolando, e depois tentando tirar a raiz. Lembrando que um número ao quadrado igual a outro, você tem que colocar o mais ou menos. Igual você faz com a relação de Bhaskara. Bom, gente, nós vimos na nossa aula de equação do segundo grau que raiz quadrada de números negativos não possui raiz real. Ou seja, não tem raiz essa equação. Não existe um número que elevado ao quadrado que dê menos 16, pelo menos na parte dos reais. Então as raízes, eu vou fazer ali na outra forma depois, tá? As raízes são 0, 1 e menos 3. Ele pediu a soma, falou ali, ó, soma das raízes. Resultado
menos 2. Letra A. Ah, professor, mas você fez aí uma forma diferente. Como que seria eu utilizando delta e bhaskara? Você iria escrever os coeficientes. Percebam que o B ele vale 0. E aí, quando você faz o delta, olha o que você vai encontrar. Menos 64. Ou seja, um delta negativo. E o que eu ensinei a vocês, um discriminante negativo, um delta negativo, você não prossigue, você não dá sequência, você para ali. Delta negativo não possui raiz real. Ah, mas ele estava pedindo a soma das raízes, eu poderia também chegar e fazer soma e produto? Não aconselho. Porque a soma e produto foi algo até que eu expliquei ali na nossa aula também. Ela não possui raiz real. Ela possui raízes, que são as raízes complexas. Se o edital de vocês, PM Minas, não está trabalhando com números complexos, só está trabalhando com o quê? Números reais, para nos reais. Então, se você fizer a relação de soma das raízes, aquela menos b sobre a, você pode encontrar um número que vai te dar a soma das raízes, mas as raízes são complexas. Então, olha só, não vai dar certo, entendeu? Então, não façam isso. No concurso de vocês, se tiver um delta negativo, ah, mas ainda assim pediu a soma, vou fazer ali a soma. Não faz. O concurso de vocês não pega complexos. Ok? Não pega. Não faz parte do edital. Então, é letra A mesmo. Interessante. Foi uma. Eles colocaram a forma fatorada. Isso foi bem legal, cara. Bem legal aí nesse concurso. São poucos os concursos que colocam a forma fatorada ali. E não era uma questão demorada, relativamente simples. Vamos para a próxima. Questão 2, textão. Vamos para o textão. Numa instrução de ordem unida, um grupo de policiais militares estava dispostos em N linhas, tendo cada linha N soldados. Então é como se fosse assim, ó, 2 linhas, 2 soldados. 3 linhas, 3 soldados. 4 linhas, 4 soldados. Tipo, cada linha, tá, gente? É como se fosse essa disposição. Esse grupo foi aumentando com a incorporação de outros soldados, de modo que a formação passou a ter 8 linhas a mais que a formação inicial, e um total de 105 soldados. Sabendo que o número de policiais por linha continuou a ser N, pode-se afirmar que o número de soldados em cada linha era. Vamos lá, vamos resolver isso aí. Os problemas que envolvem equações do segundo grau, é importante a gente. Só um minutinho. É importante a gente frisar isso, tá? Os problemas que envolvem equações de segundo grau são problemas que trabalham com a parte de. Ah, que bizarro. O negócio travou aqui. Só um minutinho. É que eu tô pegando a lista aqui no computador. Só um minutinho. Pronto. Perdão. Os problemas que envolvem ali equações de segundo grau, eles são problemas que tem que aparecer um fator multiplicativo. Então, o que acontece ali? Se eu tenho, por exemplo, vou colocar alguns exemplos aqui, ó, algumas simulações, pra vocês entenderem por que o problema cai numa equação de segundo grau. Se eu tenho 2 linhas e 2 soldados em cada linha, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 4 soldados. Entenderam a ideia? Porque ó, são 2 linhas e 2 soldados. Se eu tivesse 3 linhas e 3 soldados, eu teria 9. Para você descobrir a quantidade total de soldados, você tem que fazer a multiplicação da quantidade de linhas pela quantidade de soldados por linha.
tá? Você multiplica. Faz 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, por aí vai. Só que ele fala que esse grupo foi aumentado com a incorporação de outros soldados. Então passou a ter 8 linhas a mais do que a formação inicial. Então eu vou colocar aqui, ó, nova formação. Ela tinha N soldados e N linhas. N soldados e N linhas. Então colocaram novos soldados. A formação passou a ter 8 linhas a mais do que a formação original. Então a quantidade de linhas passou a ser N mais 8. Passou a ter 8 linhas a mais e um total de 105 soldados. O número de policiais por linha continuou a ser N. E o total que eles descreveram aqui foi 105. Se eu multiplicar esses dois, que é a quantidade de linhas e policiais por linha, eu vou chegar aqui no meu total. Então, se eu fizer N mais 8, tem que dar aqui o meu total, que é 105. Então, é só multiplicar esses dois números, fazer uma distributiva. Não posso resolver a equação do segundo grau dessa forma. Tem que passar tudo para um lado só. Agora sim. Recaiu numa equação do segundo grau. Se a gente encontrar a raiz, nós encontramos o valor de n. Agora é só fazer um deltinho Bhaskara ou fazer uma soma e produto. O que você achar melhor. Legal, né? Vamos fazer delta e Bhaskara? Treinar aqui um pouquinho. Os problemas de equação de segundo grau sempre trabalham com essa ideia de multiplicação, tá? Porque é a multiplicação que gera o termo de grau 2, que é o x ao quadrado, o n ao quadrado, o termo ao quadrado. Então precisa ter uma multiplicação. E na grande maioria dos casos é envolvendo linhas e colunas, que é muito fácil modelar. E fica, ó, b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 105. Isso aqui vai dar 64. 105 vezes 4 vai dar 420, né? 420, deixa eu confirmar aqui. Isso, 420. Só que vai dar mais 420. 484. É o nosso total. Então, o nosso n vai ser menos b, mais ou menos raiz, sobre 2a. Nosso n vai ser menos 8, raiz quadrada de 484, sobre 2 vezes 1. A dificuldade é achar essa raiz, né? Vou ensinar aqui então para vocês uma maneira de encontrar essa raiz de 484 sem muito trabalho. Vamos começar aqui. Raízes, nesse modelo de questão, as raízes são sempre exatas. Porque não tem como chegar numa raiz que não dá exata com uma quantidade de soldados, né? Você vai ter o quê? 3,4 soldados? Não pode, né? Você tem que ter uma quantidade exata. Então a gente vai supor que essa raiz é exata. Então ela vai ser, a raiz quadrada vai ser o quê? 10, 11, 12, 13, vai ser algum desses números. Você então vai mapear para reduzir as suas possibilidades. Raiz quadrada é um número que elevado ao quadrado que dá aquele resultado. Então você chega, você faz o seguinte, você vai começando pelo 10. Ó, 100. 20 ao quadrado, 20 vezes 20. Ó, tá chegando. Opa, passou. Então 484 tá aqui no meio. Tá entre 20 e 30. Então a raiz quadrada de 484 ou pode ser o 21, 22, 23, 24, 25. Por aí vai.
Agora você olha para o final. Ela termina em 4. Quais são os números que elevados ao quadrado que terminam em 4? Vamos aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Não termina em 4. 2 vezes 2, 4. Termina em 4. Se é um número entre 20 e 30, então pode ser o 22. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Então somente o 2 e o 8 que terminam em 4. Se o número está entre 20 e 30 e termina em 4, a raiz quadrada dele ou é o 22 ou é o 28. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O 484, ele está mais próximo do 400 ou do 900? Está mais próximo de quem? 400. Com certeza. E quem está mais próximo do 20? 22 ou 28? 22. Opa, foi mal. 22. Então, raiz quadrada de 484 é 22. Você faz, pode conferir aí. A gente não fez cálculo nenhum da raiz, mas se você fizer 22 vezes 22 vai dar 484. Isso aí é aquela trapaça, tá? Você mapeia, entendeu? Mapeia de 10 em 10 e olha o final. Então só pode ser 22 ou 28. Ah, ele tá mais próximo de quem? Tá mais próximo do menor? Então é o menor. Tá mais próximo do maior? Então é o maior. Coisa linda. Coisa linda. Então vai ficar, ó, menos 8 mais ou menos 22 sobre 2. Isso vai nos dar duas raízes. Primeira raiz, N1, menos 8 mais 22. Bom, 22 menos 8 vai dar 14. E o nosso N2 é menos 8 menos 22. Vai nos dar aqui um número negativo. Esse aqui não serve porque eu não posso ter uma quantidade de linhas, uma quantidade de soldados negativo. Esse número aqui serve. E ali, ó, letra E. É. Então, montar a raiz, olha a dificuldade que é uma equação do segundo grau. Interpretar o problema, e a gente já sabe que problemas que envolvem assim, essa multiplicação recaem em equações do segundo. Interpretar o problema, resolver, dá um trabalhinho. Vou ligar aqui o ar-condicionado, que calor. Esse calor tá demais. Só um minutinho, enquanto vocês estão aí copiando. É Rapidex. Voltei. Rapaz, não dá não, cara. Não dá pra você ficar com o quarto fechado e... A gente tá na aula, não. Aqui, ó. Tô suando aqui já. Agora, o que acontece? Pô, professor, essa questão aí deu muito trabalho, muito demorada. Sim, muito demorada, não estou negando. Esse modelo é mais raro de cair, por quê? Porque leva-se muito tempo para o candidato interpretar, resolver e marcar alternativa. E as questões, elas têm que estar ali meio que niveladas o tempo de resolução. Porque eu não posso colocar numa questão, numa prova, um item que vai levar muito tempo para o candidato resolver, porque senão vai vir um monte de processo, cara. O que geralmente acontece então, quando cai a equação do segundo grau? Questões tipo a primeira, que foi de boa, ou questões como essa daqui, ó, marca a alternativa correta. O produto das raízes da equação. Se você for lembrar da aula,
Você vai lembrar que existe uma relação para soma, que é menos B sobre A. Existe uma relação para produto, que é C sobre A. Você vai pegar aqui, então, os coeficientes dessa equação do segundo grau, menos 1, 1 e 6, e vai jogar na relação de produto. Porque o que ele pediu foi o produto. Vai ser 6 dividido por menos 1, que vai dar menos 6. Letra C. Aí foi bem rapidinho. Pô, mas aí eu tenho que lembrar da relação, né, professor? É bom. E se eu não lembrar dessa relação? Aí você vai ter que fazer delta e bhaskara, aí vai demorar um tempo. Mas isso já não é, a banca meio que já joga um corpo fora. Por quê? Ela bota no gabarito oficial isso, aí existe uma relação chamada produto das equações, produto das raízes, que é só você fazer o coeficiente C dividido pelo A. Acabou. Ah, mas o candidato não lembrou. Aí já não é problema da banca. Aí a banca tira o corpo fora. Entendeu? Vocês viram aí que foi bem de boa. Tem que ir com equação de segundo grau de relações de soma e produto, tá? Vocês vão perceber ao longo das questões, ó. Aqui, uma questão da PM do Espírito Santo, que ele pergunta: a raiz da equação do primeiro grau também é a raiz dessa equação. Existem algumas formas da gente resolver. Eu vou trabalhar com a maneira que seria, como é que eu vou falar com vocês? Seria mais recomendada. Você vai achar a raiz, primeiro passo, você tem que achar a raiz dessa equação aqui. E o que é achar a raiz? É resolver a equação. É você pegar x mais 3 igual a zero. Tá aqui, ó, menos 3. Pronto. Agora você vai ter que verificar se aquela equação, x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, possui menos 3 como raiz. E aí vem um ponto. Pô, eu vou ter que resolver toda a equação, fazer um delta, fazer um bhaskara, para verificar se eu vou chegar nesse resultado? Precisa não. Uma forma é você substituir o x por menos 3. Você não está querendo verificar se o menos 3 também é raiz? Então pega esse cara e joga na equação. Se o resultado zerar, ele é raiz. Se o resultado não zerar, não é raiz. E se você voltar ali para a gravação da que a gente teve de equação no primeiro grau, no início, eu faço esse trabalho com vocês. Como é que a gente verifica se é raiz ou se não é raiz? Aí eu fiz uma série de substituições. A gente voltar ali. Por isso que eu falei, cara, aquela aula de equação do segundo grau foi muito top. Então, substituindo, lembrando que é o menos 3, tá? Então, a gente vai levar o menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. Esses dois aqui vão dar menos 9. E olha que bonito. Deu zero. Então, menos 3 é raiz. Certo? Então é assim que nós verificamos, tá bom? Isso é uma das vantagens de você fazer um estudo voltado para o trabalho da banca. Trabalho do padrão, né? Do concurso de vocês, voltado para as bancas. Vocês percebem que a equação do segundo grau não é esse monstro todo. Tem as questões complexas, sim, mas não é esse monstro todo. As bancas não é de bom grado colocar questões muito trabalhosas. Porque senão os outros itens, eles vão ter que colocar muito fáceis para compensar o tempo. Como essa daqui, ó. Outro padrão também. Agora eu mudei um pouquinho,
eu trouxe questões assim de também da área de concurso militar, que foi o que eu comentei com vocês, até anteriormente. Não são todos os concursos de PM que cobram equação do segundo grau. E equação do segundo grau é um assunto que cai com menos frequência. Logo, a gente vai ter que pegar também de áreas militares. Eu estou pegando aeronáutica, exército, por aí vai. Tem que treinar, né? Ó, determine o valor de M de modo que uma das raízes da equação, ele deu ali, seja igual ao quíntuplo da outra. Vamos lá. Uma das raízes tem que ser o quíntuplo da outra. Nós já vimos ali na aula de equação do primeiro aqueles modelos matemáticos. O dobro, o triplo. Então, se a gente seguir a sequência, dobro vezes 2, triplo vezes 3, quádruplo vezes 4, quíntuplo vezes 5. Então, se você tem, vou criar uma letra, tá? Uma letra qualquer. Vou botar, não posso botar A, B e C porque são os coeficientes. X já tem ali, M também tem. Sei lá, vou pegar K. Se K é uma raiz, a outra raiz vai ser 5 vezes K. Então, essas são as raízes, K e 5K. Tá, professor, e aí? O que eu faço agora? Vou substituir igual a zero, mas tem aquele M. Eu não tenho equação completa. Calma, jovem. Calma. Lembre-se sempre que você tem soma e produto das raízes. Então, olha só que lindo. Olha que lindo. Você vai usar soma e produto. Você vai pegar os coeficientes. E o C é isso tudo aqui, ó. Você vai começar pela relação de soma. Porque a relação de soma é menos B sobre A. Vai ser menos 6 sobre 1. A soma é 6. E aí você tem esses elementos aqui como raízes. Eles são as raízes. E a soma está dando 6. Então, se você fizer o K com 5K, tem que dar 6. 6K é igual a 6. Seu K vale 1. Olha que maravilha. Se você achou o K igual a 1, significa então que as raízes da sua equação elas são 1 e 5. Agora, você quer descobrir esse valor de M ali, você não quer descobrir o K, você não quer descobrir as raízes, você quer descobrir o danado do M, você vai para outra relação que se chama produto das raízes. O produto das raízes é C sobre A. Se você olhar para cá, o produto é fazer 1 vezes 5. Então esse vai ser o seu P. O seu A é 1, por causa do coeficiente. E o seu C, olha quem sobrou, é M mais 3. Então acabou, né, gente? Vai ficar 5 igual M mais 3 sobre 1. Multiplica cruzadão.
M mais 3 igual a 5. M igual a 2. Letra B. Os concursos usam e abusam das relações de soma e produto, gente. Porque as relações de soma e produto, elas são, como é que eu vou falar com vocês? Elas são mais simples do que delta e bhaskara. Elas são mais simples. Então eles usam e abusam disso. Porque se você fosse todo o concurso ter que fazer um discriminante, ter que fazer uma relação de Bhaskara, você ia levar bem mais tempo. Tô pensando aqui se tem outra forma de resolver esse item. Sem ser por soma e produto. Não. Se você substituir ali, não. É. É só por soma e produto mesmo. Melhor, deve ter alguma outra forma. Eu não tô conseguindo encontrar, não. Soma e produto. Quando você encontra a primeira, não gostou, não? Então imagina essa daí, ó. Essa daí é maceteada. Perdão, tá? Tossi. A equação do segundo grau, x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a zero, tem raízes mn. A expressão m mais 5, n mais 5, vezes n mais 5 é igual a quanto? Aí você, concurseiro, vai fazer um delta, vai fazer um bhaskara. Cara, se você fizer o discriminante ali, vai dar d ao quadrado menos 4ac, vai ser 16 mais 4. Seu delta vai dar 20. 20 tem raiz exata? Não tem. E aí, o que, que você vai ter que fazer? Adivinha? Some produto. Cara, equação de segundo grau, o tempo todo cai some produto. Mas como é que você vai usar some produto? Vamos agora pro macete? Você vai pegar aquilo dali. Professor, mas como é que você sabe exatamente o que tem que fazer, gente? Em concurso, nada se cria, tudo se copia. Se eu falar para vocês que a quantidade de concursos, tanto de ensino fundamental, médio, superior, concurso público nível médio, concurso público nível superior, que cai esse modelo de questão. Você vai fazer aqui uma distributiva. M vezes N, você vai escrever assim. M vezes 5 vai ser mais 5M. 5 vezes N, ó, 5N. E 5 vezes 5, 25. A grande sacada é você conseguir perceber que isso daqui, e por isso que esse enunciado colocou 5 e 5, é a mesma coisa que você colocar dessa forma aqui. Isso aí se chama fatoração. Você tem a distributiva, a propriedade distributiva, e você tem também a fatoração, que é fazer o caminho oposto. Tá, professor, por que que você fez isso? Por que que você tirou o 5, colocou o 5 fora, criou um parênteses? Por que que você está complicando tanto esse item? Vamos lá. Ele falou que M e N são raízes. M mais N é a soma das raízes. Enquanto M vezes N é o produto delas. O que você vai fazer então? Você vai pegar a equação x²
4x mais 1 igual a 0. E você vai achar a soma e o produto delas. Esse resultado você vai substituir aqui e aqui. Depois eu vou criar uma outra equação. A gente vai fazer mais um desse modelo, que eu acho que esse modelo vai dar um pouquinho de dificuldade para vocês. Nós achamos que a soma vale quanto? A soma vale menos 4 e o produto vale 1. Então você vai substituir isso aqui por 1, isso daqui por menos 4. Menos 20 mais 25. 25 menos 20 vai dar 5. Resultado 6. Aí, ó, letra C. Coisa bonita. Que bom, sobrou um quadro branco aqui. Vou copiar. Vou fazer mais uma dessa com vocês, tá? Antes da gente finalizar. Recapitulando aqui. Vamos lá. Essa expressão que ele colocou foi uma expressão que bate justamente com as equações de soma e produto. Basicamente, qual é a maldade que os enunciados colocam? Eles dão uma equação de segundo grau, falam sobre as raízes e depois pedem o valor de uma expressão. Isso, gente, quase todos os casos, quando você tenta fazer da forma mais intuitiva, então eu vou encontrar as raízes e vou substituir ali. Em geral, você não consegue encontrar um valor bonito para as raízes. Seja porque o delta não dá exato, ou simplesmente porque a raiz não existe, dá um delta negativo. Então tu fica assim, cara, pô, como é que eu vou fazer então essa questão? Como que você vai fazer? Você vai ter que pegar aquela expressão que ele está pedindo, calcular ela e conseguir separar os membros em somas e produtos. Só é possível separar elas em somas e produtos. Deixa eu beber uma água aqui que minha garganta tá arranhando muito, tá, gente? Rapidinho. Perdão, tá, gente? É 3 horas falando. Imagina vocês ficarem 3 horas falando. É. Garganta. Ih. Só é possível fazer isso porque se vocês olharem com atenção, aparece M mais 5, N menos 5. Que é justamente o quê? São valores iguais ali, mais 5 mais 5. Então essa questão é para ser resolvida dessa forma. Se você for tentar pegar as raízes, substituir ali, tentar fazer do método direto, vai dar muito trabalho. Muito trabalho mesmo. E como eu senti que vocês ficaram aí com um pouquinho travados, eu vou colocar um exemplo extra aqui. Onde eu vou criar uma equação bem parecida com a outra. E eu vou pedir aqui o valor dessa expressão aqui. Tá, se vocês começam por aqui, ó, entendam os passos. Distributiva, M vezes N vai ser, ó, M vezes N
Isso aí é o produto das raízes. M vezes 2, 2M. 2 vezes N, 2N. 2 vezes 2, 4. Isso aqui você vai escrever na sua forma fatorada. Você vai colocar o 2 em evidência e vai escrever assim. Aqui você vai substituir pelo produto das raízes e aqui você vai substituir pela soma das raízes. Aí você volta para cá. Acha a soma. Acha o produto. E vem e substitui o produto, o M vezes N pelo produto, a soma pelo resultado que você encontrou ali e faz o cálculo. Menos 10 com 4, menos 6. Então o valor dessa expressão dá menos 6. Esse modelo de questão também é comum, tá? Da gente encarar. Ficou mais simples agora? Acho que ficou, né? Tem esse aqui também, ó. Esse aqui a gente fez. Eu vou fazer mais uma dessas aqui também. Que vocês ficaram com dúvida, não é? Deixa eu só pegar aqui. A equação seja uma o quíntuplo da outra, tá? Hum, Aqui é igual a zero, tá, gente? Então, ó, determine M de modo que essa equação, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3m igual a zero, tem uma raiz sendo o triplo da outra. Como que você vai começar? Você vai falar que a primeira raiz, ela é uma letra K, você tem que usar uma letra diferente de A, B, C, M, X, porque você vai ficar repetindo letra, não pode, tem que criar uma outra letra, pode usar T, R, S, o alfabeto todo aí à disposição, tá? A segunda raiz vai ser o triplo, então, ó, 3K. Começa pela relação de soma, porque você tem os coeficientes aqui para fazer a soma. Então, a soma das raízes é menos B sobre A, vai ser menos 4. Então, a soma da raiz vai dar 4. Com isso, ó, você faz que K mais 3K tem que ser 4. K é igual a 1. Ah, beleza, professor, achei aí o valor de K. Ótimo. Então, a sua primeira raiz, você substitui, vai dar 1. A sua segunda raiz vai ser 3 vezes 1. Encontrou as raízes da equação. Agora você precisa achar o valor de M, só que M é o coeficiente C. C está relacionado com o produto das raízes. Então tu vem e utiliza a relação de produto. Só que
você consegue descobrir a soma e o produto das raízes. No caso ali, o produto é 3 vezes 1. Então vai ficar 3. O coeficiente C é essa expressão, ó, m mais 3. Enquanto A é o 1. Você tem ali também na equação. Multiplica cruzado. M mais 3 igual a 3. M igual a 0. Então, consiste em você ficar brincando de soma e produto com os coeficientes. Última dica aí para a gente finalizar a nossa aula. Por que eu comecei com soma? São as perguntas que geralmente os alunos têm. Pô, professor, tá, tudo bem, entendi o método, beleza, mas por que você começou com soma? Eu comecei com soma porque a soma, a relação, trabalha com B e A. Eu tenho B e eu tenho A. O B ali vale menos 4 e o A vale 1. Então eu comecei pela soma. E quando eu encontrei as raízes, eu fui para o produto. Porque o produto trabalha com C. E o C ali está em função do M. Então C é M mais 3. Não poderia começar pelo produto. Porque eu não tinha as raízes, eu não sei o valor de C, eu só teria o A. Então o produto está fora de cogitação. É a última coisa. E nesse item aqui, por que nós começamos pela expressão e não pela equação? Se vocês tentarem resolver a equação, vocês vão achar ó, b ao quadrado menos 4ac. Eu vou fazer aqui rapidinho, para vocês verem que eu não estou... Ó, delta b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes 4, ó, 16. Menos 4 vezes 1 vezes menos 1. O delta daria 20. Então a gente não tem raiz exata. Então vocês trabalhariam com uma raiz. As raízes seriam menos 4 mais raiz de 20 sobre 2. Menos 4 menos raiz de 20 sobre 2. Cara, as raízes são grotescas. Não dá para trabalhar com essas raízes. A não ser que você tenha um nível algébrico muito elevado. Coisa que não é. Se já está difícil fazer com essas contas, imagina trabalhar com uma fração e ainda no numerador tendo uma raiz. Leva-se muito tempo, muito trabalho, e um nível algébrico, o trabalho que você vai ter braçal é gigantesco, tá? Fazendo ali os cálculos. Mas esse modelo de questão, ele traz um caminho alternativo, que é com as somas e produtos. Se você multiplicar e fatorar, você chega em algo que você pode utilizar as relações de soma e produto. Então, é uma questão que a banca manda para vocês, já falando assim, ó, tem um método alternativo. E as bancas de concurso, principalmente concursos militares, utilizam muito essa ideia, tá? De um caminho linear, sendo muito trabalhoso, mas se você lembrar da relação de soma e produto, aí você pega um atalho. Ok? Bom, foi como que eu comentei, galera da mentoria. Essa lista aqui acho que está com 20 questões, 20 ou 15, não lembro. Tem mais alguns itens aí. Eu vou dar uma olhadinha aqui, vejo agora. 15 itens. Ali a meta da semana são 18 questões de... Pronto. São 18 questões de equação do primeiro grau e 15 questões de equação do segundo. Já fiz algumas questões ali com vocês. E é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até a aula da próxima semana. Valeu. Tamo junto.